Muito bem, vamos para a terceira participação do Eco aqui no Vozes do Planeta. Temos uma nova voz, uma nova repórter. Eu vou conversar com a Cristiane Przybyski. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Paulina. Tudo certo. Prazer te receber hoje aqui neste episódio e a gente vai comentar então de uma matéria, né, escrita por você que saiu no Eco, o destaque dessa semana, que é a Defesa investe 145 milhões de reais na compra de satélite para monitorar a Amazônia. É satélite para Dedéu. Qual que é a diferença desse satélite, Cris? Então, Paulina, essa matéria teve bastante repercussão, né? Porque é um gasto que foi considerado por especialistas como um gasto desnecessário, considerando que o Brasil já existe há 40 anos um programa de monitoramento do desmatamento que é realizado pelo INPE, né? Então, na sexta-feira, o ECO revelou que o Ministério da Defesa então havia empenhado esses 145 milhões para a compra de um microsatélite. A gente conversando com a Defesa, né, com o Ministério da Defesa, eles falaram para a gente que essa compra vai ser feita porque o satélite do INPE, os satélites utilizados pelo INPE, não têm a capacidade técnica que eles precisam. Então, o que a gente tentou mostrar nessa matéria, ouvindo, né, a partir do que os especialistas falaram, é que esse gasto é desnecessário porque o INPE já trabalha com uma série de satélites que utilizam, que promovem, né, que produzem imagens que já têm uma qualidade que é suficiente para ser utilizada nas ações de fiscalização e controle. Então, assim, só para a gente entender como é que funciona. O INPE tem, desde a década de 80, um programa que chama PRODES, que mede o desmatamento anual, então é a taxa anual de desmatamento. Em 2004, foi criado um desdobramento desse monitoramento, né, do uso do solo na Amazônia, que é o DETER, que ele emite alertas praticamente diários, então em tempo real chamado, né, para que os órgãos fiscalizatórios, no caso o IBAMA, possa ir até esse local onde está acontecendo o desmatamento para coibir a ação. Bom, esses dois programas, tanto o PRODES quanto o DETER, o PRODES desde a década de 80 e o DETER há 16 anos, eles se utilizam de uma constelação de satélites. Então, tem o CIBERS, o Landsat, o Sentinel, que fornecem imagens que são interpretadas pelos especialistas do INPE, então, para fornecer informações para os órgãos fiscalizatórios, né? O Ministério da Defesa, como eu falei, falou, não, a gente precisa de mais um satélite que vai fornecer imagens de radar, porque esses satélites que eu citei da constelação usadas pelo PRODES e pelo DETER do INPE, eles são imagens óticas, né? Então, falando da parte técnica da questão. O que acontece é que desde fevereiro deste ano existe um outro desdobramento dentro do INPE desse monitoramento do desmatamento que foi chamado de DETER intenso, que se utiliza sim de imagens de radar, que são aqueles, é um satélite que pode medir, inclusive, imagens do solo sobre as nuvens. Então, se está um tempo muito chuvoso, né, como acontece muito na Amazônia, este satélite conseguiria ler o desmatamento que está acontecendo embaixo das nuvens. Mas o INPE já tem essa tecnologia, já se utiliza dessa tecnologia. Então, o que os pesquisadores e os especialistas falaram, ao invés de investir os 145 milhões na compra de um novo satélite, invistam nas ações de proteção e monitoramento, invista no IBAMA, invista, né, agora o Exército está fazendo essa ação, né, mas já tem imagem o suficiente, já existem centenas de milhares de imagens que são geradas, não precisa de um novo satélite. Perfeito, e a gente ainda ganhou uma aula sobre a história e essa constelação de satélites do INPE. Muito obrigada, Cris, e recomendo então vocês se aprofundarem nessa matéria que realmente gerou muita repercussão, escrita pela Cristiane Przybyski no ECO. Defesa investe 145 milhões na compra de satélites para monitorar a Amazônia e entender realmente a fundo essa situação. Cris, muito obrigada e até uma próxima, então, te espero por aqui.
Obrigada, Paulina. Eu convido então todos a continuar acompanhando esse assunto, que eu acho que vai ter o que falar ainda desse assunto. Vai ter imagem pra caramba. Muito bem, começando o episódio 147 do Vozes do Planeta. Estamos em plena pandemia ainda há meses, e no Brasil, no mundo. E a gente continua aqui, a gente segue aqui no Vozes do Planeta, trazendo vozes, personalidades, pessoas para reflexões, para notícias, para percepções, né, sobre o momento que a gente vive e sobre o que a gente vai viver. E nesse sentido do que a gente vai viver, a questão e que estamos vivendo, a questão de mudança climática é uma realidade já há algum tempo e ela vai se agravar. Nesse período também a gente teve uma boa notícia, se é que a gente pode chamar assim, porque finalmente foi criado um grupo consultivo da juventude sobre mudança climática, isso dentro do âmbito das Nações Unidas. E dentre os 7 jovens que vão aconselhar o secretário-geral da ONU sobre clima, temos uma brasileira, a advogada Paloma Costa, que é a nossa convidada neste episódio super especial do Vozes do Planeta. Paloma, é um prazer imenso te ter aqui falando no Vozes do Planeta, ouvir sua voz aqui. Tudo bem? Tudo bem, nossa, o prazer é todo meu em receber esse convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Sou super fã. Amei. Que bom, querida, obrigada. Eu também sou super fã de tudo que você tem feito, de todas as portas que você tem aberto, e tudo que você representa, toda essa juventude brasileira super atuante, já há bastante tempo, né, dentro das reuniões do clima. Eu tenho o prazer de poder acompanhar essa atuação já há alguns anos, né? Por isso que eu falei, não é de agora. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você contasse desse finalzinho que eu contei, né? A importância da criação de um grupo, né, com jovens para orientar o secretário-geral da ONU sobre clima. Muito a gente acompanhava vocês a atuação, eu falava em off para você, parece que era um apêndice, tipo, agora vamos ouvir a juventude, tipo, vamos abrir um espacinho agora para ouvir a juventude e fecha, acabou. Mas me dá a impressão que com a criação desse grupo ganharam um espaço de igualdade nas discussões, né? Com certeza, assim, a criação desse grupo consultivo é um marco histórico na nossa luta como juventudes para ter um espaço formalizado de atuação em que a gente possa estar levando as nossas vozes e as nossas demandas. A gente, por exemplo, eu sou parte do Engaja Mundo. A gente vem trabalhando nesses espaços internacionais há mais de 8 anos já. E 8 anos depois a gente foi conseguir uma conquista como essa. E foi muito graças a toda a força e a toda a visibilidade que a gente teve no movimento da juventude ano passado, que ganhou essa força, essa visibilidade mundial a partir das greves que a Greta fez, mas que não é só isso, né? A nossa luta não é só isso, não é só estar nas ruas fazendo demandas. A nossa luta, que nem eu dizia, ela é muito antiga. E a gente sempre pediu para ser reconhecido formalmente como um grupo que tinha voz. Até porque, pensando nós como juventudes brasileiras, se a gente olha para a nossa Constituição, lá está muito claro, né? Que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações e que é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e toda a coletividade. Uhum. E nós somos essa coletividade e temos muito a dizer. Então, eu fico muito feliz em ver esse espaço formalizado, apesar de que, por ser o primeiro, ainda tem muita coisa a se fazer, né? Mas é uma vitória, com certeza, a se comemorar. Essa representatividade, como é que ela foi escolhida, né? Eu falei, são 7 jovens, né? O que você pode contar dos seus pares aí? Com certeza, assim, eu vejo que eles fizeram um grande esforço em trazer uma ampla representatividade, né? Cumprir com essas coisas que a gente vem pedindo também como juventudes, mas que também é um pedido antigo do movimento socioambiental, por exemplo, a paridade de gênero. Nesse grupo de 7, nós temos 4 mulheres e 3 homens. E a maior parte das mulheres, nós viemos dos países do sul global. Isso é muito forte, né? Sou eu,
a Archana, que é indígena da Índia, a Nisrin, que vai ser a nossa primeira cadeira nas reuniões de alto nível. Ela é do Sudão, que recentemente foi liberta, mulher negra, jovem, negociadora. Eu, latino-americana, trazendo aí essa relação das vozes com a base e com o centro. A Sofia, que é americana, mas também tem descendência iraniana. Ela vem como nos Estados Unidos, mas ela também traz essa parte do Oriente Médio. Então, eu vejo que eles tentaram fazer uma ampla escolha, assim, bem representativa, a partir dos trabalhos que a gente faz em campo, né, assim, nas nossas cidades, nos nossos países, mas também o que a gente representa por ser quem somos. Que interessante, muito bom, muito bom. E aí essas conversas, vocês vão ter um grupo, esse é um grupo de trabalho, mas de aconselhamento para o secretário-geral das Nações Unidas, certo? Certo. O que eles começaram a passar para a gente, né, foi o plano de recuperação pós-Covid em clima do secretário-geral da ONU, onde ele aponta 6 ações positivas que os tomadores de decisão poderiam estar tomando para uma recuperação verde, justa, equitativa. E aí o que ele fez foi passar esse plano para a gente em exclusividade, né, o plano completo, né, de atuação. A gente pôde opinar sobre cada um dos pontos, cada uma das coisas que está escrita ali, fazer propostas do que a gente julgava prioridade ou de como a gente enxergava que as coisas deveriam ser endereçadas. Por exemplo, tem uma parte que fala sobre mercado de carbonos. Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. E aí eu pude compartilhar. A gente está sendo assessorado, né, para realizar nosso trabalho pelo time de ação climática dele, que hoje é encabeçado pelo Selwyn Hart, que está no nosso grupo de WhatsApp, responde tudo sempre prontamente. Isso é muito legal. E o time da enviada especial da juventude, né, a Jayatma, que também está lá o tempo todo ali com a gente, assim, no que a gente precisa, assim. Irado, demais, demais. Bom, eu estou falando dessa importância, daqui a pouco a gente vai falar da situação climática global e também objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que se casam, passam por tudo isso, e esses desafios, né, que vão se agravar certamente, já estavam na mesa, mas vão se agravar certamente agora com a situação de desigualdade social agravada, né, por conta do Covid também, enfim. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa, né? Eu tenho aprendido muito, muito com vocês, desde que eu me conectei há bastante tempo já com o pessoal do Engaja, nessas reuniões do clima, e tenho aprendido muito. Eu queria que você contasse dessa questão, e aí eu passei a ver de uma maneira, confesso, né, mudando, né, a cabeça, da importância dos espaços e de ouvir, porque é muito da questão da representatividade que a gente falava, né? Quando a gente fala com os jovens, né, e você fala muito isso nas palestras e quando se coloca, que eu acho importante, que nós velho, a gente fala do tipo, vamos ouvir a juventude, ou a juventude é o futuro, a juventude não sei o quê. Sendo que vocês, a juventude, ela tem que falar agora de igual, ou seja, ela tem que ter o espaço de voz de igualdade para opinar o presente, não o que vai acontecer como consequência. Então, eu tenho aprendido muito com relação a isso e com as suas falas, com a atuação do Engajamundo, com relação a abrir esses espaços como, por exemplo, agora de entrevista, né? O que vocês estão planejando já de trabalho. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, dividisse um pouco disso para os ouvintes e as ouvintes que ainda não tiveram a oportunidade de te acompanhar nessas falas e o Engaja também nessas falas super poderosas dos espaços hoje de fala para os jovens e de atuação. Eu fico muito feliz em escutar isso, viu, Paulina? Porque é uma coisa que me deixa doidinha assim da cabeça. É quando eu escuto mesmo um velho falando, não, mas tá tudo tranquilo, porque no futuro vocês vão assumir. Eu sempre me pergunto, assumir o quê, né? Porque do jeito que tá, não vai ter nada para assumir.
E fico até um pouco chateada que não reconheçam que todo esse trabalho que a gente faz como voluntários é um trabalho formal que deveria sim ser inserido nesses novos acordos verdes como um trabalho verde, porque a gente dedica grande parte da nossa juventude, e não é à toa que a gente está vendo agora nesse período de pandemia principalmente, tanto jovem assim que está apresentando quadros de fatiga, sobrecarga, depressão, porque é um trabalho difícil, porque a gente, enquanto luta para ser escutado, para poder, no mínimo, propor alguma coisa, enquanto a gente luta para que as pessoas leiam as demandas que a gente escreve, os pareceres, os relatórios, e as pessoas não têm muito interesse, achando que a gente não sabe muito bem do que está falando, e a gente tem que ficar lá, não, eu juro, eu fui lá, eu perguntei, eu pesquisei, que nem uma pessoa mais velha, eu juro, eu segui a metodologia. Até te escutarem, né, você já gastou um tanto de energia, e é muito triste que esse nosso trabalho não seja reconhecido. Mas eu vejo que também, né, eu acho que é por isso que a gente, como juventude, traz um pouco dessa luz, assim, para as pessoas mais velhas, né? Porque eu vejo que a gente não se deixa abalar. Tipo, quando alguém fala, por exemplo, eu já participei de espaços aqui no Brasil, onde a gente estava analisando sobre a implementação das nossas NDCs, e nós do Engajamundo levantamos a necessidade de educação climática, que é a base de toda a participação, né? Ninguém pode participar efetivamente se não tem acesso à informação, se não tem transparência, se não tem accountability, se não tem educação, senão como é que entende, como é que se relaciona? E clima, que é um tema tão distante, às vezes tão elitista, é difícil para que as juventudes possam se entender e se inserir aí dentro, sendo que a gente desde criança foi treinado a entender que é uma parada que vai esquentar, você não tem nada a ver com isso, melhor curtir enquanto ainda dá tempo. E aí a gente conversou, né, que a gente gostaria que a educação climática fosse uma das prioridades. E me disseram que isso era meta para 2050. Não é. 2050, não sei nem como é que vai estar. E aí a gente falou, não, tudo bem, ninguém quer apoiar, ninguém quer dar um jeito, não tem problema. A gente conseguiu um financiamento para participar da Climate Week em Salvador. E aí chegamos uma semana antes e em uma semana juntamos 25 jovens do grupo de trabalho de clima e adaptamos toda a nossa formação Caminhos da Solução para uma formação em educação climática. E aí temos aplicado, já aplicamos no Rio Grande do Norte, agora de forma online estamos aplicando em outras escolas. Então eu acho que é sobre isso, assim, o que a juventude vem trazer, tipo, não tem nada que possa nos atrapalhar, a gente vai lá e faz mesmo. Eu vejo muito o diálogo, né, da juventude com o diálogo também um pouco da filosofia e o modo de se expressar indígena, né? Porque está tudo conectado, não tem um futuro distante, é o que a gente está vivendo hoje, as transformações que a gente está provocando hoje, né? Eu, no final do ano passado, né, quando num mundo muito distante, no final do ano passado, quando a gente nem imaginava que tudo isso ia acontecer, mas já com os dados de desmatamento disparados, tal, eu liguei para o Beto Marubo, né, dos Marubo, do Vale do Javari, um grande amigo né, o Vale do Javari aqui atrás, para quem não está vendo, depois vai lá no YouTube para ver o vídeo, né, esse aqui do Vale do Javari, uma foto de lá. E aí eu liguei, Beto, não vai ter jeito, que bosta, tá tudo ruim, o que você me diz? E ele, muito serenamente, da sua sabedoria, ele falou assim para mim, Paulina, eu vou te falar o que meu avô fala para mim. Mereça viver. Aquilo simboliza tudo, e é um pouco o que você está falando, né? Mereça viver é isso, esteja aqui, esteja atuante, esteja ligado, ouça, faça, não enche o saco, vai e resolve, né? E faça alguma coisa. Dentro agora já da perspectiva de mudança climática, né, que também, eu não sei se você gosta de usar essa expressão, na comunicação a gente está começando a mudar e inserir a questão de crise climática, né, porque mudança dá a sensação de que também é algo distante, mas crise climática é o que a gente está vivendo.
né? Então, dentro dessa perspectiva agora, dessa situação pandêmica, vamos colocar assim, o que vocês são os desafios que se somaram para essa luta que é de todo mundo, Paloma? Bom, eu vejo assim, né, que no começo da pandemia, pelo menos, obviamente, né, todos os assuntos, todas as conversas, elas foram voltadas para tratar somente de pandemia. Mas uma coisa que eu nem gosto de falar assim, né, positivo em meio a todo esse caos, mas uma coisa que eu tenho visto e tenho percebido caminho, que talvez. Que nesse tempo, né, que se passou desde o início da pandemia até agora, muita gente percebeu que a pandemia ela não é só um fato isolado, uma coisa que aconteceu, uma desgraça sobre a humanidade. Não é só isso. Ela também é fruto de uma crise que vem de um sistema que já é falho, que é patriarcal, que é colonialista, que é heteronormativo, que tem cor e a cor é branca. E que agora ele está totalmente em colapso. E desse colapso a gente está tendo resultados para a nossa humanidade que são tenebrosos, que é uma pandemia com possibilidade de vir pandemias ainda muito mais fortes nos próximos anos e dias, ou não sei. A nossa perda de biodiversidade, que cada dia os números aumentam tanto. E a nossa crise climática, que a gente pode estar acompanhando as notícias ao redor do mundo e aqui no Brasil também. De novo, inundações no Sudão, os fogos já estão começando aqui de novo na Amazônia, na Austrália. Então, eu vejo que isso tudo é fruto de um sistema falho, que não soube desde a origem encontrar o problema e endereçar uma solução que seja possível para isso. Eu sinto muitas vezes que nessas discussões, nessas tomadas de decisão, as pessoas ficam tentando botar um band-aid numa cratera de mineração enorme. Eu fico, gente, eu acho que o band-aid não segura, vamos fazer direitinho, né? Porque não aquela tá história de botar um balde, em vez de arrumar o telhado para consertar a goteira, você bota um balde, né? E é que nem a Greta fala sempre, a nossa casa está em fogo. E por mais que as pessoas tenham focado na pandemia, eu achei importante, porque também nesse processo de entender de onde vem uma pandemia, o que é uma pandemia, e tudo isso que ela tem causado nas nossas vidas, né, de todos nós, eu vejo que as pessoas também começaram a se preocupar, agora sentiram mais na pele, mais diretamente, porque muita gente que vive, assim, principalmente nas cidades, né, tem essa distância, né, da crise climática, porque tem melancia o ano inteiro. Mas, assim, que tipo de melancia é essa, né? Cheia de agrotóxico para estar aí dando o ano inteiro. Bom, enfim. Só para somar mais um teminha meio crítico que a gente vive nesse país, né? Não, só para fazer um comentário. Mas, assim, né? As pessoas que têm acesso a esses alimentos o ano inteiro acabam não se dando conta dos impactos que dá num alimento natural, numa segurança alimentar, numa soberania alimentar. Então, eu vejo que a pandemia, por ter chegado tão perto das nossas portas, fez as pessoas, no mínimo, refletirem. E da onde que vem isso aí? Será que o meu consumo, o que eu faço aqui, as escolhas que eu tomo, tem influência nisso? Contribuíram com isso? E para quem está na dúvida, já conta o segredo. Tem sim, tem muita influência sobre tudo. Ó, deixa eu te dar um spoiler. Tem mesmo. Paloma, tem uma história. Hoje aqui no Vozes do Planeta eu converso com a Paloma Costa, advogada. Estamos falando uma das jovens, né, que faz parte desse grupo global, grupo consultivo da juventude sobre mudança climática, que vai aconselhar o secretário-geral das Nações Unidas, e a gente está batendo um papo, né, claro, sobre mudança climática, pandemia, o contexto. Você está falando comigo de onde, Paloma? Eu falo com vocês de Brasília, Paulina. Tô aqui. Boa. E você? Eu tô aqui em São Paulo, nessa Babilônia, mas muito bem cercada aqui pelos meus mapas para tentar fugir um pouquinho dessa e viajar um pouco
pelas imagens e pelos mapas, pela Amazônia, né? Principalmente está vendo aí a maioria é tudo Amazônia. Eu estava agora te ouvindo e me vem essa pergunta com relação à linguagem, como furar bolhas, né? Que é algo que vocês fazem muito bem. E as bolhas, né, funcionam muito para esse universo que eu falo, né, de gente mais velha, que já está com suas muitas certezas, que cai em fake news loucamente, que, enfim, um universo bastante preocupante na questão da narrativa, né? E a questão de mudança climática sempre foi uma dificuldade, né, para comunicadores, para pesquisadores, para a juventude, não sei, queria te ouvir com relação a isso, de fazer as pessoas entenderem que crise climática, não estou falando se vai chover ou não, enfim, quais são esses impactos. Então, eu queria te ouvir com relação a isso, né? Como adaptar essa narrativa ou como ela funciona para vocês? Como são esses ouvidos que acompanham essas discussões que vocês sentem? E juntar com isso, né, da pandemia que você falou, as pessoas estão começando a acordar de que, opa, acho que tem um pouco a ver com as coisas que eu estou fazendo aqui, tem a ver com desmatamento, tem a ver com, enfim, com comer, com tráfico de animais, talvez tenha algo a ver, né? Parece. Mas eu vejo também com uma grande dificuldade de narrativa, de furar as bolhas. Então, como vocês estão lidando com isso? Bom, com certeza, né? Quando a gente vai falar de crise climática e começa a entender que, na verdade, essa crise climática é um grande guarda-chuva, que na minha concepção de mundo está dentro de um guarda-chuva maior, que é uma crise sistêmica, e aí a gente começa a entender tudo que está relacionado com isso, realmente dá aquele bug na cabeça, né? Mas eu acho até legal, né, comentar isso, porque você falou um pouquinho antes, eu não fiz nenhum comentário, que eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende muito também com as nossas juventudes indígenas, as nossas juventudes na base, né, que resistem há tanto tempo e agora que estão nessa fase pós-contato e estão se relacionando com temas como esse, mudanças climáticas, eles estão voltando para suas aldeias, para suas comunidades. Tem, por exemplo, uma juventude assim que eu sou super fã, que faz um trabalho incrível, que é o Oremec Kipeng, que é da rede de sementes do Xingu. É incrível assim o trabalho que ele fez, voltando lá para a aldeia Kipeng, falando de clima, trabalhando com as mulheres de Kipeng sobre clima, trabalhando lá dentro da comunidade com os mais jovens. Eu acho que é sobre isso, né? E eu vejo que nós, como juventudes, o nosso grande trabalho é realmente traduzir e fazer com que as pessoas... A gente, por exemplo, na nossa formação de educação climática, né, o Educlima, a primeira coisa que a gente começa é sempre botando para cada um se encontrar no mapa. Tipo, muitas vezes a gente até fala, desenha um mapa aí mesmo, onde é que você está? E aí a pessoa se acha no mapa e começa a se relacionar, né, com as coisas que estão acontecendo, tipo, ixi, choveu aqui, a chuva subiu tudo, ou quando tá na comunidade, tipo, nossa, nessa parte aqui sempre tem foco de incêndio, por que será? E aí, a partir dessa percepção no espaço, a gente vai discutindo o que pode ser, o que não pode ser, por que causou isso, e vamos chegando nessa influência da crise climática na vida das pessoas e quais são as soluções. E o que eu acho bonito da nossa formação, que é também o que a gente aprende com os povos indígenas, quilombolas e tradicionais, é justamente essa questão, né? Porque ao final a solução ela sempre vem no coletivo e ela sempre vem para um bem maior. Assim, eu estou impressionada, assim, tenho acompanhado umas juventudes que a solução deles é tipo assim, para mim, eu escutei a solução deles e falei, não, é isso, vamos fazer acontecer que essa é a solução para o mundo, sabe? Vocês já acharam, vocês resolveram. Tipo, de estar pensando em fazer os meninos lá, os meninos Capó, pensando em fazer plantações, né, roças da juventude, que eles pudessem estar plantando com os mais velhos, com os anciões, aprendendo sobre as comidas ancestrais, sobre as medicinas,
e usando dessa roça para servir como uma mini associação da juventude, para eles fazerem uma cadeia de valor e trocar produtos de qualidade. E é uma forma de engajar as juventudes lá dentro também, né? Para que elas continuem na aldeia, para que estejam somando. E enquanto isso, eles discutindo sobre tudo, sobre alcoolismo, sobre clima, sobre relacionamento, defesa do território. Quando eu escutei isso que eles estavam falando, eu falei, não, é isso, agora a gente tem que fazer acontecer no mundo inteiro, é isso. Como é que a gente ganha escala esse projeto, né? Porque você tem a questão do diálogo, a valorização de uma cultura, trabalhar com o manejo da terra de uma forma positiva, você tem a questão da participação de duas pontas dentro da comunidade, né? O jovem e os mais velhos com a sabedoria, né? que guardam. Então, realmente é genial isso. Os Kayapó de que área, Paloma, que fizeram isso? São os meninos que a gente participou agora da formação com Engaja lá no território indígena Capotu-Jarina. Aí o Matsipaia, que está lá nessa pilha toda, puxando a juventude, participou da formação. Ao final da nossa formação, né, que é parte da nossa campanha da Amazônia, do Engaja Mundo, a gente escolheu alguns temas assim, né, que eles iriam tratar. E eles estão tratando sobre tudo isso, sobre território, alcoolismo dentro da aldeia, que é uma questão que impacta muito as juventudes. Estão tratando sobre segurança e soberania alimentar diante de crises climáticas e pandemias, tratando de se conectar com a cultura ancestral, com os mais velhos e de engajar a juventude. Então, assim, isso é muito impressionante, mas isso é uma, né? Também tem milhões de juventudes fazendo coisas incríveis. O meu sonho era que tivesse, não sei, o Netflix da juventude, assim, para todo mundo poder ver essas soluções incríveis. Paloma, e a questão, a gente, né, ouve muitos depoimentos, né, da questão você já adiantou um pouco, né, da força através do exemplo que vocês estão nesse compartilhamento, né, de informações e vários encontros que vocês não param de fazer, que faz parte mesmo da estrutura, né, do coletivo que não só do Engaja, mas enfim de outras organizações e coletivos jovens, né, a questão da participação múltipla, hiper, mega conectado, todo mundo tem voz, é muito interessante. Vocês têm sentido, não vou generalizar, mas assim, dentro da experiência que você tem visto, da questão do estado mental, do estado psíquico da juventude frente à pandemia, né? A gente está vendo graves consequências frente a isso, né, da gente não saber qual vai ser esse futuro, se a gente vai ter futuro, se a gente vai ter o amanhã, e como será o amanhã, vai ser mais duro, isso a gente já sabe, né, pela questão econômica, pela questão da crise climática, pela questão da degradação ambiental que não dá trégua. Então, como é que você tem sentido que a juventude está enfrentando a pandemia, Paloma? Olha, com certeza, né, para essa questão mental, assim, eu acho que é um peso muito grande, né, virar e falar, não, vai ficar tudo bem, porque no futuro vocês vão assumir, né, que nem eu te falei, assim. Deixa a gente muito nervoso, né, porque a gente fica agoniado, tipo, tá, vou sumir, mas não posso falar agora, não posso ajudar em nada, sabe? Vai ser daqui no futuro, vou jogar no meu braço, falando que eu sou a liderança do futuro, sendo que eu tô aqui liderando um monte de coisa junto com os meus colegas. E aí, não sei, sabe? Causa essa ansiedade, assim. A gente realmente, não só aqui no Brasil, eu também converso com muitos ativistas ao redor do mundo, muitos deles falando para mim, assim, o quanto que estão sobrecarregados, fazendo horas extras de trabalho, né? Porque eu acho que também as pessoas se esquecem, né? Que além de ser voluntário e estar participando em eventos, fazendo falas, a gente estuda, a gente trabalha, a gente também tem que cuidar da nossa família. Agora em casa, a gente tem outras responsabilidades a mais, né? Com as nossas casas, não só nós como juventude, mas todas as pessoas. Enfim, né? Uma série de outras responsabilidades que todo mundo tem, né? E que às vezes as pessoas tiram um pouco das juventudes por pensarem que tá ótimo, seu pai e sua mãe tem que dar um jeito, sabe? Mas não é bem assim. E acho que muita gente sabe disso, assim, eu deveria saber.
Mas eu vejo que nós, como juventudes, assim, a gente, assim, né, foi cansativo, né? Eu vejo que durante esse tempo, assim, tem uns momentos de alta e baixa, que a gente faz um monte de webinar, seminário, estamos super pilhados. Mas eu vejo que o principal foi encontrar formas criativas de estar se comunicando e comunicando sobre o que a gente gosta, né? Então eu vejo que, tipo... Mantendo essas relações. Eu vejo que, por exemplo, a gente começou a falar sobre esses temas que são pesados, fazendo challenge pelo TikTok, sabe? Que é um lugar que você se diverte, mas aí você fala lá um pouquinho, tipo, vamos fazer alguma coisa aí, né? Por isso, sabe? Para você também poder, né, tirar, porque acaba que, poxa, era muito mais legal, né? A gente tá junto, fazendo cartazes, a gente se divertia muito. E agora é tudo online, só que é online também as aulas, as reuniões de trabalho e não sei o quê. Então fica muito sobrecarga, assim. Eu nem sei que horas eu durmo direito. A gente já perde a noção, né, cara? Às vezes eu tava ontem, tipo, era 3 da manhã, eu falava, gente, são 3 da manhã, eu vou acordar sei lá que horas, e enfim, a gente já tá perdendo a noção mesmo, né? Paloma, uma história, né, falando desses impactos, né, que a pandemia trouxe, eu vejo que caiu junto no momento que as greves pelo clima ganharam uma proporção, né, já vinham de uma proporção muito grande, né? Acho que já estavam há 1 ano e meio já rolando, não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Assim. Começou no finalzinho ali de 2018. Isso, um ano, vamos dizer assim, com grandes, né, concentrações, com isso, né? Como vocês pensam, né, de seguir a estratégia de engajamento, ou ela caiu muito, né, porque chegou num patamar muito alto, né? Não só com a visibilidade que a Greta ganhou, mas, enfim, acho que a pauta do clima, por conta do grande número de pessoas nas ruas, né? Não dava para ignorar uma coisa de milhões de pessoas na rua, ganhou. Então, como é que vocês estão vendo, falando de engajamento, né? Nesse desafio, vocês acham que caiu muito, ou essas pessoas que foram arrebanhadas com a questão, sensibilizadas, né, com a questão do clima, da crise climática, continuam agora engajadas, só que no digital? Como é que está isso, Paloma? Eu sinceramente eu acho que a primeira greve mundial foi ano passado, né, no dia 15 de março do ano passado, e com certeza foi isso, né? Foi a primeira vez na história que milhares de pessoas foram na rua falar de um tema socioambiental, o que é único, né, na nossa história. E é bem como você falou, eu acho que agora não tem mais como ignorar. Não tem como a gente pegar e falar o mundo está acabando, desligar a chavinha e falar, bom, agora vamos tranquilizar, sabe? Eu acho que as coisas, na verdade, só pioraram. Como a gente ficou bastante tempo, né, tipo, e estamos, né, ainda em quarentena, isolamento, acabou que a gente ficava 100% do nosso tempo online. E por mais que, óbvio, existam problemas de conexão, de acesso à internet com muitas juventudes, as que estavam conectadas, pode ter certeza. Gente, eu já tenho conferência marcada, com gente assim que eu nunca nem imaginei que iria conhecer nas mais remotas partes do mundo, assim. A gente teve super essa oportunidade de estar se conectando por WhatsApp, Zoom, Google Meets, estar pensando junto, estar escrevendo juntos. Eu acho que foi um bom momento assim para a gente solidificar as nossas propostas, né? Porque que nem eu estava te falando no começo, né? Esse movimento das ruas, querendo ou não, foi um movimento muito novo. E que muitas pessoas que nunca tinham se relacionado com o tema estavam começando a entendê-lo e estavam indo às ruas pedir algo sobre isso, né? Mas existem, por exemplo, juventudes, tipo a gente do Engaja, assim, que já tem uma certa tradição, vamos dizer, mas já tem um tempo de trabalho que a gente já estava já tinha outras formas de atuar.
Tipo, a juventude africana também é super organizada, eles já têm uma forma de fazer negociação. Então, eu acho que foi um importante momento para a gente poder estar trocando essas figurinhas, né? Dessas juventudes diversas, de o que a gente pode estar fazendo nas ruas, como é que a gente soma o que está nas ruas com as juventudes que estão nesses espaços, como é que a gente se relaciona. Agora, né? Ruas digitais, né? Como é que tá? Você tem razão, né? Talvez tenha fortalecido, então, a questão do engajamento, principalmente nas organizações e nas pessoas que estão à frente dessas lutas nos seus países, nas suas regiões? Eu acho que sim, assim, eu vejo que sim, né? Eu vejo muito isso que a Soninha fala, né? Muito a Soninha Guajajara, demarcando as telas. Eu vejo que a gente conseguiu solidificar muitos pontos, né? Porque, óbvio, todos nós viemos de realidades diferentes. Então, tipo, óbvio que eu, claro, quero que acabe com os impostos para, tipo, petróleo, emissões de carbono, mas eu, como uma jovem brasileira, minha preocupação número 1 é floresta, floresta em pé, sabe? É defesa de direitos humanos, dos socioambientalistas, dos que estão na base defendendo a floresta. Então, tipo, a minha pauta número 1 nunca vai ser emissão, mas a do meu brother lá da França então é ótimo, porque a gente fica super forte. Porque enquanto ele vai estar falando tudo de emissão, vou estar do lado dele falando, e cadê minha floresta em pé? Boa. Adorei esse negócio da Soninha, demarcando telas. Demarcando as telinhas. Muito bom, muito bom. Paloma, querida, hoje então eu conversei, é muito bom, adorei bater esse papo contigo. Vamos acompanhar o Vozes do Planeta. Eu já falei para o Iago, para todo mundo do Engaja que participa aqui. O Vozes do Planeta está sempre aberto. A casa é sua, a casa de vocês. Sempre que precisarem, é só vir aqui, a gente abre o microfone. E foi um enorme prazer, já estava um tempo querendo te trazer para a gente bater esse papo aqui no Vozes do Planeta. Muito obrigada, bom trabalho aí para vocês. Vamos junto, contem comigo aqui com o Vozes do Planeta. Obrigada. Oi, Paulina! Vamos juntas! Vamos longe!